What's up, fellas? Vamos iniciar aqui mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar para vocês o porquê a sua primeira barraca para acampar deveria ser uma barraca como essa aqui, do tipo igloo. Especificamente essa barraca eu peguei no Carrefour. Então nesse vídeo eu vou contar alguns detalhes sobre a sua primeira barraca, o que ela precisa ter para você ter muito conforto na sua primeira acampada. Bora pro vídeo! A minha ideia de acampar já era um pouquinho antiga, só que eu precisei amadurecer ela dentro da cabeça da minha noiva para ela topar vir acampar comigo. Para isso, o que a gente pensou? Vamos investir numa barraca mais em conta, mais barata. Aí a gente rodando lá nos corredores do Carrefour, achou essa barraca aqui. Na época ela custou 100 e pouquinho, próximo de R$200, o que para uma barraca é um valor muito baixo. A característica dessa barraca é conhecida como tipo igloo, que lembra aqueles iglus, né? De alguns povos que moram no gelo. E aí ela tem essa proteção aqui. Quando a gente não está no camping, a gente deixa abaixado. Até para o caso de privacidade, né? De alguém passar. E geralmente a gente deixa a porta de entrada para um local de vista que não vai ter circulação de pessoas. Então aqui, ó, é provável que não passe ninguém. Então é interessante a sua porta de abertura ficar para um local onde você tem a maior privacidade. Aí quando a gente vai entrar, a gente coloca aqui na lateral, a gente abre como se fosse abrir as portinhas. Quando a gente está lá dentro, a gente faz isso. Geralmente ali quando você vai ver na Decathlon, as barracas de qualidade, a prova d'água, elas começam ali em torno de R$600. E aí a gente vai esbarrar no nosso primeiro detalhe. Ela não tem certificação para aguentar chuva, ou seja, ela não é a prova d'água. Então por isso que as barracas mais caras acabam entregando esse conforto, né? Então quando a gente foi comprar nossa barraca, a gente não tinha noção de que precisaria se atentar com isso em relação à chuva. Hoje é um detalhe que a gente já está pensando. A nossa próxima barraca, ela tem que ter essa certificação para ela aguentar as pancadas de chuva. E aí a gente vai entrar em um outro detalhe. Se você for investir em uma barraca como essa aqui, semelhante a essa do Carrefour, como a gente acampa em lugares que costuma chover, por exemplo, agora que a gente está em Ilhabela, eu tive que improvisar com essa lona. Eu montei todo um aparato aqui para conseguir segurar a chuva. Ainda assim, logo acima aqui tem copa de árvore, tem copa dos bambuzais, então dá uma amortecida na chuva. Mas ainda assim, ainda passa chuva. Então é interessante improvisar com algo que consiga segurar essa chuva. Nesse caso aqui foi uma lona, a gente adaptou ela para conseguir suprir a necessidade dessa barraca aqui. Mas isso é um assunto para outro vídeo, se você quiser mais detalhes sobre esse tipo de lona, mas é conhecido como tarp folder. Esses postes abrigos aqui a gente comprou na Decathlon também. Na época uns R$50. As cordinhas, os paracordes, eu comprei na Leroy e adaptei as medidas aqui, conforme a minha necessidade. Se você quiser mais detalhes, comenta logo aí abaixo. Um detalhe importante, aqui no teto da barraca vai um pedaço de pano semelhante a esse aqui, na cor cinza. E aqui, se você observar, ele é vazadinho. Se a gente colocar esse sobreteto, que é chamado, vai condensar gotículas de água aqui na parede da barraca. Então é interessante aqui utilizar essa lona, principalmente para não ter a necessidade de usar esse sobreteto. Aí a gente tem um maior fluxo de respiração aqui, a gente não abafa lá dentro, não sente calor. Então a gente gosta bastante dessa barraca por isso, que a gente consegue usar sem esse aparato aqui em cima. Um outro detalhe, a gente foi acampar uma vez de frente para o mar e pegou um vento muito forte. A gente sentiu que a barraca não ia aguentar, tanto que a gente ficou até com um certo receio, até um medo de o vento levar nossa barraca com a gente dentro. Foi uma noite bem desafiadora. Então, quando você for comprar a sua primeira barraca,
esteja ciente que ela vai precisar aguentar ali. Se você, por exemplo, for acampar em picos, for fazer trilhas, é interessante que essa sua barraca seja certificada contra vento forte, que não é o caso dessa barraca do Carrefour. A estrutura da barraca é feita sobre essas duas varetas, elas são envergáveis. Se eu não me engano, o material feito é de fibra de vidro, com algumas peças metálicas que aparentemente é alumínio. Aí você monta, ele é desmontado e aí você consegue montar essa estrutura. É isso que vai dar esse formato de iglu para esse tipo de barraca. Boa parte das barracas utilizam o mesmo mecanismo aqui, de vareta, para armar a sua estrutura. Algumas barracas têm a sua estrutura inflada. Essa aqui tem sua estrutura através de varetas. Um dos pontos positivos de usar essa barraca do Carrefour, que a gente está acampando num lugar controlado aqui. Tem toda uma infraestrutura para a gente conseguir acampar. Por exemplo, vai ter uma cozinha, vai ter uma geladeira, um fogão. Então a gente não está 100%, por mais que a gente esteja dentro de uma mata, a gente tem uma infraestrutura por volta. Então, por exemplo, se fosse acampar numa natureza selvagem, eu tenho dúvidas de essa barraca, será que ela aguentaria? Então, para isso, se sua necessidade for acampar em lugares mais inóspitos, é interessante você investir numa barraca um pouco mais parruda, que não vai ser o caso dessa aqui da barraca do Carrefour. A gente já usou bastante essa barraca aqui, a gente já fez várias acampadas e agora a gente está sentindo a necessidade real de trocar, de fazer um upgrade de barraca. Talvez uma Quechua. A gente quer um modelo desses modelos que é chamado como modelo família, que dá para entrar em pé, sair em pé. Hoje a gente precisa entrar agachado, porque essa aqui é uma barraca do tipo iglu, então não tem como a gente entrar em pé. É uma característica da barraca, até aí tudo bem, mas hoje a gente está sentindo a necessidade, cada vez mais vindo acampar, a gente sente uma necessidade real de fazer um upgrade de barraca. Não vou entrar porque eu estou de tênis. Mas é isso, cabe confortavelmente nesse modelo aqui 2 pessoas. Aí depois que a gente entra, a gente só vem aqui, fecha a tela, fecha em cima, fecha embaixo. Ainda assim, não me arrependo de ter investido nessa barraca aqui, por um preço muito baixo. Ainda gosto bastante dela, mas só uso ela até hoje por conta dessa estrutura aqui de lona, que segura bem aqui o vento, segura bem a chuva. A gente forra a barraca com 2 colchonetes. Também a gente achou lá no Carrefour, baratinho, custa uns R$49. Quando você for comprar sua barraca, é comum que tenha nas características de 2, 3, 4, 6 pessoas. Para fins aí de conhecimento, essa aqui é para 4 pessoas, mas não necessariamente cabe 4 pessoas confortável. Isso significa na prática que cabe 2 pessoas e sobra ali um espaço para você colocar, por exemplo, sua mala, um cooler, algo nesse sentido. A gente usa assim, uma mochila para mim, uma mochila para minha noiva e a gente deixa um cooler e uns aparatos ali para fazer carregamento dos eletrônicos. Então, quando você for comprar sua barraca, por exemplo, se você for uma família de 4 pessoas, eu consideraria você olhar uma barraca de 6 pessoas, que caiba 6 pessoas, para que todos fiquem confortáveis dentro da barraca e não ficar muito amontoado, muito desconfortável. Aí, portinhas abertas, essa aqui é a tela. Ela é furada, vazada, então vai permitir aqui a passagem de ar. Então a gente sempre deixa fechado. Tem uns bichinhos estranhos aqui que eu nunca tinha visto. Uns bichinhos peludos. No dia a dia, para essas campadas aqui que a gente faz em ambiente controlado, a barraca ela atende super bem. Eu recomendo bastante você investir numa barraca mais em conta. Afinal, você não sabe se você vai gostar de acampar. Muitos anúncios da OLX de barracas, tá lá que a barraca foi usada 2, uma vez no máximo, pelo menos é o que os vendedores relatam. E você vai ver o preço das barracas, giram em torno de 2.000, 3.000 até 5.000. Ou seja, as pessoas fazem um alto investimento para pouca utilização da barraca. Então é interessante você investir numa barraca como essa, muito baratinha, para você não perder tanto dinheiro, caso você não se identifique com a sua primeira acampada. Pessoal, para esse vídeo era isso, eu queria dar uma contextualizada, um embasamento para quando você for investir na sua primeira barraca e você não fazer um investimento alto e não usar a barraca. Então o intuito do vídeo era esse. Se você gostou, deixa seu gostei aqui, assim o YouTube vai recomendar para mais campistas, mais pessoas que buscam esse assunto. Se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, camping, gosto também de trazer alguns vlogs das viagens que eu faço.
Então se inscreve aí para ajudar o canal. Deixa seu comentário se ficou alguma dúvida sobre a barraca ou alguma outra dúvida qualquer. A gente se vê no próximo vídeo. See you, fellas! Agora eu acho que eu vou entrar ali naquela cachoeira. Mas deve estar gelada, porque água de cachoeira